Olá, meus irmãos, que a alegria do Cristo ressuscitado continue com vocês. Nós queremos continuar a nossa conversa sobre a carta de São Paulo aos Romanos. Nós vamos começar com o primeiro capítulo. Aqui, o apóstolo começa a sua costumeira saudação. Ele faz isso em todas as suas cartas. A diferença é que aqui, essa saudação traz o conteúdo teológico que ele vai desenvolver ao longo de toda a carta. Ouçamos. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, escolhido para anunciar o evangelho de Deus. Todos nós sabemos o que aconteceu com o Saulo. Ele vinha no caminho de Damasco e ele fez uma miraculosa experiência de Deus. Uma experiência que fez ele deixar de ser Saulo e se transformar em Paulo. Ele deixou de ser perseguidor e passou a ser perseguido. É muito importante aquilo que Paulo diz lá na carta aos Filipenses. Ele fala da sua autobiografia, ele apresenta o seu currículo, né, e ele diz que tudo ele tem como lixo diante do conhecimento de Cristo Jesus. O que aconteceu com Paulo fez com que ele deixasse para trás, né, tudo aquilo que ele havia aprendido e procurasse aprofundar o conhecimento de Cristo Jesus, o poder da sua cruz e da sua ressurreição. Então, Paulo, assim como os outros apóstolos, ele foi chamado por Deus, ele foi enviado por Deus. É claro que Paulo, até conquistar este lugar junto aos apóstolos, ele fez, né, uma longa caminhada. Né? E também para ele chegar a ser o apóstolo dos gentios, foi preciso que, em primeiro lugar, ele fizesse o mesmo caminho dos demais apóstolos. Respeitando as tradições judaicas, Paulo ia às sinagogas. E ali ele anunciava, né, o evangelho de Deus. E ele via que os judeus não davam muita atenção, né, àquilo que ele anunciava. Mas os gentios, aqueles que vinham do paganismo, eles acolhiam o evangelho de Deus. A partir daí, Paulo ele passou a se voltar com mais frequência para os gentios. Foi quando se formou dois grupos de cristãos, os judeus cristãos e os gentios cristãos. Paulo, ele assumiu a causa da evangelização dos gentios. E nós sabemos que isso causou um grande problema para o apóstolo. Ele precisou levar isso para aquilo que foi o primeiro concílio, né, o concílio de Jerusalém, para que assim os apóstolos pudessem resolver esse problema. Imbuído da autoridade que lhe foi confiada pelo próprio Cristo, eles ficaram ao lado, né, de Paulo e eles atestaram e deram testemunho, um testemunho importante para que Paulo continuasse o seu trabalho apostólico junto aos gentios. É claro que Paulo continuou tendo muitos problemas, mesmo depois do concílio de Jerusalém, mesmo depois que os apóstolos atestaram, né, a força da missão do apóstolo junto aos gentios. E aí é importante nós lembrarmos aqui que o próprio Paulo aqui, falando para os romanos, ele diz que foi chamado a anunciar o evangelho de Deus. Veja, em que consiste, né, esse evangelho de Deus? Em que consiste isso? Em testemunhar, né, que o Cristo, o Messias, esperado pelos judeus,
foi aquele que foi morto, né, por decreto de Pôncio Pilatos e ressuscitou. Ele está vivo. O que é o Evangelho de Deus que o apóstolo anuncia? É o querigma. É o querigma. Né? Ele anuncia a força da cruz e da ressurreição do Senhor. Ele faz isso ressoar através do seu testemunho. E o apóstolo ainda continua dizendo que esse Cristo que ele anuncia já havia sido prometido por meio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. E se você ler os Atos dos Apóstolos, se você prestar atenção no anúncio feito por Pedro e por Paulo, eles fazem questão de fazer uma investigação do Antigo Testamento para provar aos judeus que de fato Cristo que eles anunciam foi esperado pelas Escrituras e agora chegou, está ali, né? Eles testemunham esse Cristo que chegou. Nós podemos aqui lembrar que esses testemunhos, de fato, eles ecoam por todo o Antigo Testamento, desde lá do próprio Evangelho, em Gênesis 3:15, passando, né, por todos os profetas, nós podemos ouvir o eco desse testemunho de que o Messias ia chegar. E o que Pedro, Paulo e os demais apóstolos faziam era anunciar que esse Messias chegou, é o Cristo, é o Filho de Maria. Daí, meus irmãos, que nós não podemos jamais renunciar ao querigma. Não podemos jamais renunciar esse testemunho do amor de Deus que se fez homem, do amor de Deus que cresceu, do amor de Deus que abriu os braços na cruz, do amor de Deus que ganhou o nome, Yeshua, Deus salva. O eixo principal de toda a Sagrada Escritura é esse. Deus veio para nos salvar do pecado. Por isso, o querigma cristão, ele é, antes de tudo, um testemunho de salvação. Esse Deus que nos amou tanto, esse Deus que se fez carne, que se encarnou no seio da Virgem Maria, ele veio para nos salvar. E ele não nos deixou sozinhos, ele enviou o Espírito Santo, o advogado, aquele que vem em nosso socorro. Nós não podemos renunciar, né, esse chamado que nos foi feito. E o próprio apóstolo ele vai dizer aqui que por graça recebemos a missão de pregar. E que consiste a nossa pregação? Consiste no querigma. Né? A nossa pregação consiste no testemunho da salvação que Deus veio operar em nosso favor. Hoje, nós podemos olhar, em todos os cantos nós encontramos pregadores, né? Pessoas que anunciam o Evangelho. Inclusive, pela força da internet, nós podemos encontrar em muitos canais pessoas que anunciam, né, o Evangelho. E como é que nós podemos saber que este Evangelho anunciado tem a força divina? A partir daquilo que ele realiza, que é a conversão. A força divina do pregador está na conversão, na mudança de vida. Primeiro, na própria mudança de vida, como também daqueles que ouvem a palavra. Então, isso é importante. E quando falamos de mudança de vida, nós devemos trazer conosco sempre aquilo que o próprio Senhor diz: haverá festa no céu por um só pecador que se converta. Portanto, aos pregadores,
deve ficar um recado muito importante. Nós não somos pregadores de multidões. Nós não somos pregadores de grandes assembleias. Nós somos pregadores de uma única pessoa. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Diante de nós, nunca deve estar as multidões. Deve estar uma pessoa pela qual o Senhor quer fazer festa se converter. É importante para nós termos diante dos nossos olhos esta pessoa que no meio daquela multidão pode vir acolher a sua palavra. Você mesmo, pregador, pode ser chamado a uma multidão, a pregar para 3, 5, 10 mil pessoas, mas é importante que você saiba que uma pessoa que está ali precisa alcançar esta palavra, precisa deixar que esta palavra caia em terra boa. Portanto, você não fala para uma multidão, você fala para uma pessoa que está ao lado de outra e de outra e de outra e que forma aquela multidão. A festa no céu está por esta pessoa que se converte. Hoje nós estamos vendo pregadores que têm transformado o seu ministério no comércio, pregadores que têm vendido o seu dom, que fazem comércio para estar nos encontros. E isso é um grande pecado contra o Evangelho. É verdade que em outro lugar o Senhor diz que o operário é digno do seu sustento. E é isso que o pregador deve esperar do Senhor, o seu sustento. Ele não deve esperar jamais enriquecer com a sua pregação. Porque a partir do momento que o pregador esperar enriquecer com a pregação, ele está cometendo um grave pecado contra o Evangelho. A ele cabe o sustento, porque foi isso que o Senhor disse. A cada um deve ser dado o sustento. Tem muitos confundindo esta palavra e procurando viver, ostentando das riquezas deste mundo. O Senhor vai prestar conta com esses pregadores, porque não foi isso que ele nos ordenou. E aqui nós somos chamados a pregar, né? A anunciar o querigma. Continuando aqui, né, o apóstolo diz assim, que ele foi prometido por meio dos seus profetas na Sagrada Escritura e que diz respeito ao seu filho nascido da estirpe de Davi, segundo a carne. Eu quero ler para vocês aqui um outro texto do profeta Isaías, capítulo 9. Esse texto é lido durante o tempo do Natal, né? Isaías capítulo 9, diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, ele recebeu o poder sobre seus ombros e lhe foi dado este nome: Conselheiro maravilhoso, Deus forte, Pai eterno, Príncipe da paz. Para que se multiplique o poder, assegurando o estabelecimento de uma paz sem fim, sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, firmando, consolidando sobre o direito e sobre a justiça, desde agora e para sempre. Então, quando Paulo aqui diz que ele é da estirpe de Davi, ele está querendo dizer, e aí Paulo ele está seguindo uma tradição que é uma tradição dos evangelhos sinóticos. Nos evangelhos sinóticos nós vamos encontrar várias vezes, né, os autores sagrados mencionar que o Cristo vem da estirpe de Davi, porque existe uma promessa messiânica que diz que aquele que é o Messias, ele vem da descendência de Davi. Então, quando ele diz que Jesus é da estirpe de Davi, ele está querendo dizer o seguinte: olha, ele veio para nos governar. Ele veio para nos governar. Ele é o Messias que veio para nos governar. Ele foi ungido para nos governar.
E aí nós lembramos automaticamente do que o próprio Senhor diz em Mateus 20, versículo 20. Ali ele nos exorta sobre a forma como ele veio nos governar, veio servindo, veio servindo. Nós não podemos jamais esquecer isso. O verdadeiro governo é um serviço doado, porque assim foi que o Cristo ele fez. Ele ofereceu a nós a sua vida e ele disse que nós devíamos fazer o mesmo que ele. Portanto, o nosso serviço é um serviço doado. O Catecismo da Igreja Católica diz que reinar é servir. Portanto, nós devemos compreender bem isso. Continuando aqui, ele vem dizer que nós somos chamados à obediência da fé. Veja, é anunciado o querigma cristão, nós acolhemos, né, o querigma cristão, ou seja, nós aceitamos Cristo como Senhor da nossa vida e passamos a ter obediência a esta fé, esta nova fé que está crescendo em nossa vida. Então, somos chamados à obediência na fé. A fé no Cristo que se encarnou no seio da Virgem Maria. A fé naquele que deixou para nós um novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. A fé naquele que sentou à mesa com os seus discípulos, partiu o pão e nos chamou a fazer isso em sua memória, né? A fé naquele que nos mandou carregar a cruz todos os dias. A fé naquele que está vivo. É preciso termos obediência de fé. E a obediência de fé é importante que nós entendamos, assim como Abraão foi provado, não é? Nós conhecemos bem o sacrifício de Isaac, isso é uma prova. A vida por si só, ela vai estabelecer provas à nossa fé. Então, neste momento, é onde nós atestamos a nossa obediência. Mais na frente nós vamos ver, ainda no capítulo 1, no nosso próximo encontro, que existem situações vividas por nós hoje no mundo que provam a nossa fé, inevitavelmente a fé provada. E aí onde nós somos chamados a dar esta obediência de fé. Fé é crer, né? Fé não é sentimento, fé é certeza. Certeza de que não estamos sozinhos, de que o Senhor está vivo e que o poder da sua ressurreição é que nos salva do grande inimigo que é o pecado. Por fim, né, aqui nesses primeiros 7 versículos apenas, né, ele nos chama à santidade. Eu não poderia terminar sem lembrar a vocês o Concílio Vaticano II, o documento da igreja, um documento sobre a igreja, Lumen Gentium. Tem um capítulo da Lumen Gentium que é um chamado universal à santidade, né? Aqui eu estou com, né, o compêndio, né, do Vaticano II, muitos de vocês têm em casa, então você pode ir lá na Lumen Gentium, tem um capítulo onde, né, os bispos reunidos ali no concílio, eles chamam a igreja toda, todo o povo de Deus à santidade. E para chegar um pouquinho mais perto de nós, né, o Papa Francisco, ele nos deixa uma exortação apostólica sobre a santidade no mundo atual. E o Papa Francisco nos presenteia com uma linguagem simples, dizendo que todos nós somos chamados à santidade. Portanto, eu quero terminar essa reflexão sobre esses primeiros versículos dizendo isso. Aquilo que o apóstolo diz na carta aos Tessalonicenses no capítulo 4.
esta é a nossa vocação, a santidade. Lá no Antigo Testamento, em Levítico capítulo 17, nós temos as leis da santidade. O judeu, ele já tinha essa perspectiva de se Deus é santo, nós também devemos ser santos. Portanto, tem um conjunto de regras que nós devemos pôr em prática para viver esta santidade. No Novo Testamento, a santidade ela consiste em viver a grande regra, o grande mandamento que o Senhor nos deixou. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Somos chamados a ser santos. Essa é a nossa vocação. Que Deus te abençoe. Nós nos encontramos no próximo encontro. E manda este vídeo para algum amigo seu, para o teu grupo de oração, tua comunidade, tua pastoral e movimento. Se inscreve no canal e vamos espalhar, né? Cristo está vivo e Ele nos chama à santidade. Deus abençoe.